Eu me chamo Keller Lopes e seja bem-vindo ao meu canal. Eu espero que esteja dando pra me ouvir. Eu acho que dá pra perceber o barulho de chuva, né? Porque hoje tá chovendo bastante aqui em São Paulo. Hoje é dia 12, quinta-feira, Dia das Crianças. Feriado, um feriado bem chuvoso. Pra ser sincero, o dia de hoje eu ia usar pra fazer um outro tipo de vídeo que eu planejei a semana inteira pra quando eu chegasse nesse dia, só que aconteceram diversos imprevistos, e esses imprevistos têm a ver com os preparativos do casamento. Tô aqui novamente falando sobre isso, porque eu tô muito ansioso, e se meu celular estiver balançando agora nesse momento é porque tem um gato aqui que tá se lambendo, né, filho? E não fazer o vídeo que eu planejei a semana toda para poder fazer me gerou uma certa frustração hoje, mas nada que eu externizei para fora. Na verdade, o que eu tenho externizado muito é o estresse. Eu tenho me sentido muito estressado. Eu tenho conseguido fazer uma autoanálise muito grande sobre as minhas emoções e como que eu ando me sentindo, como eu ando reagindo ultimamente. E um dos motivos de eu estar falando sobre o meu estresse e minhas emoções, porque o vídeo de hoje vai ser sobre hormônios, testosterona. Keller é o meu nome social que eu escolhi, mas o meu nome de registro é Catherine. E já deixando um informativo muito importante, é que eu não tenho problema em responder essa pergunta quando alguém que não entende ou apenas tem curiosidade pergunta para mim, mas vale a pena lembrar que esse tipo de pergunta não deve ser feita para homens trans ou para mulheres trans, enfim, pessoas trans, porque muitas das vezes pode ser uma pergunta despeitosa ou sem noção, ou enfim, não é uma coisa que as pessoas trans, na maioria das vezes que eu vejo no grupo, socialmente dizendo, não gostam de responder, mas eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Eu iniciei o processo de transição, no caso me refiro ao hormonal, esse ano, em abril desse ano, então vai cerca de 7 ou 8 meses mais ou menos que eu tô com o hormônio da testosterona no meu corpo. E daqui a pouco eu vou entrar em detalhes como é que foi todo esse processo, como é que eu me sinto desde o início até o momento. Mas o despertar da transição faz cerca de uns 3 anos pra cá. E eu digo despertar porque, na verdade, eu acho que eu sempre fui Keller desde criança. Desde criança, eu notei que eu nunca me identifiquei com nada que fosse de meninas para meninas, e é assim que meninas têm que se vestir, é assim que meninas têm que fazer. Tanto que isso sempre foi um problema na questão familiar. Eu acho que para minha mãe nem tanto, mas para meu pai, na verdade, sempre foi uma questão, porque eu nunca representei nada que fosse uma menina. Eu nunca representei absolutamente nada. Eu sempre gostei de carrinhos, que são coisas de meninos, jogar bola, andar de skate, ficar no meio da molecada, porque é coisa de menino. E eu jogo isso assim porque eu não acredito nisso, né? Que isso aqui é uma coisa de menina e isso aqui é uma coisa de menino. Eu não acredito, são copos sujos, tá? Louça não lavada. Eu lembro que meu pai se incomodava bastante, falava, você não pode fazer assim, filha, você tem que fechar a perna, não pode ficar com a perna aberta com a saia, você não pode fazer assim, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas eu despertava veio de uns 3 anos pra cá, quando eu estava em outra relação, né? Eu estava em outra relação que durou 5 anos, e eu acredito que me identificar com um homem, iniciar essa transição, foi o ápice do meu relacionamento. Porque eu lembro que quando eu tava dentro daquele outro relacionamento, eu falei, olha, cara, a barba é legal, né? Comentei assim, por cima, eu não tinha falado muito sobre isso, eu tava só jogando verde pra ver o que eu poderia colher, se eu ia colher maduro, se eu ia colher estragado. E aí eu falei assim, nossa, a barba é legal, né? Eu acho que eu vou comprar minoxidil e ser a mulher barbada.
Aí eu escutei ela falando assim, não, você não vai fazer isso, eu não gosto de barba, isso é coisa de homem. Se for pra mim ficar com você de barba, eu prefiro terminar. E aí eu fiquei tipo, ok. Isso que ela falou foi muito forte, né? E aí que a gente começa a ver que até mesmo dentro da comunidade LGBTQIA+, tem o preconceito, tem suas limitações que são diversas, tem o lado tóxico, como toda comunidade tem, né? Infelizmente dentro da comunidade LGBT que não deveria ter, tem, mas tudo bem, eu entendo ela porque na época foi um baque muito grande pra mim a forma como ela falou gritando. E teve outros momentos também que ela gritou. E foi na segunda vez ou terceira que eu toquei no assunto, né? Que ela foi muito resistente. E hoje em dia, na verdade, eu entendo muito bem essa reação, porque ela sempre se considerou uma mulher lésbica, só se relacionou com mulheres, nunca ficou com homens, sempre teve essa questão do nojo pela figura masculina. Então, hoje em dia eu entendo. E tá tudo bem. Mas naquela época foi um baque muito grande, porque eu achei que a pessoa que eu poderia mais receber apoio eu não recebi, né? E aí passou um tempo, eu acho que de 1 ou 2 meses, 3 meses depois mais ou menos, ela chegou em mim e falou assim, olha, daquela vez que você falou sobre ser um homem trans, eu peço desculpas por ter sido babaca. Eu agi de uma forma idiota e, e tá tudo bem, eu te aceito dessa maneira, assim. E quando ela falou isso, quando eu finalmente consegui aquele apoio, isso começou a desabrochar dentro de mim, né? Essa sementinha começou a crescer, eu comecei a ganhar confiança, comecei a procurar mais informação. E eu digo informação porque, né? Por mais que eu já estava procurando aquela informação, eu lembro muito bem que quando eu estava aproximadamente nos meus 14, 15 anos, eu não sabia o que era isso dentro da comunidade LGBTQIA+. Eu achava que era travestis, que existiam os termos, né, como mulheres travestis e homens gays afeminados, ou homens gays, ou mulheres que têm aparência mais masculina, mas eu não sabia que tinha esse termo de homem trans e mulher trans, eu não tinha essa noção. Eu comecei a ter, quando eu comecei a me identificar dessa maneira, eu comecei a buscar informação, eu comecei a ganhar mais essas informações e fui me identificando e tudo mais. E aí eu procurei o posto de saúde, UBS, não sei como eu posso falar. É que meu gato tá em cima da geladeira e quando ele sobe em cima da geladeira eu fico olhando pra ver se ele vai derrubar alguma coisa. Tá cheio de gatinhos aqui, ó. Eu fui num posto de saúde, na UBS, procurar informação e eu comecei a dar entrada nessa papelada. No primeiro atendimento com o médico, tipo, foi uma sessão aí de uma... Acho que ele foi bem tipo um psicólogo pra mim, porque ele perguntou quando que isso começou, como é que eu me sentia, como é que eu quero, ele me explicou como é que funcionaria as coisas. E esse processo de dar entrada, de correr atrás, fazer isso, fazer aquilo, durou 1 ano. E durante esse 1 ano eu não fui chamado pra nada, foi um tempo de espera muito longo. Mas eu já tinha assumido socialmente o Keller, né? E cada vez que o Keller foi ganhando proporção, foi ganhando esse espaço, eu me sentia muito mais confiável, me sentia muito mais bem. Eu lembro que justamente nessa época eu me sentia muito, muito bem comigo mesmo, com o meu jeito, com a minha aparência. Eu tinha uma confiança, me sentia muito bem. Agora que eu falei isso, eu lembrei que quando eu comecei a ter problemas com o meu corpo, com o meu lado feminino, como vocês estão vendo, ó, não tô usando top, tá? Eu tenho o hábito de estar dentro de casa não usar, mas no dia a dia eu uso porque me incomoda, na rua. Mas naquela época eu não usava sutiã, eu abri mão do sutiã em 2019, e que foi muito, muito antes da transição. E eu andava assim, dessa maneira, nunca me senti desconfortável, mas com o tempo eu comecei a reparar que eu tava andando assim, ó. Eu andava desse jeito, para poder, né, fazer isso aqui, ó, com a roupa e não aparecer o peito. E teve um dia que eu tava andando na rua, eu passei na frente do carro, eu falei, no reflexo assim, eu parei, olhei e eu, caramba, eu tô fazendo isso há quanto tempo? Eu sou muito observador, eu me policio muito nas minhas atitudes, na minha postura, como eu falo, o que eu falo, enfim. E aí quando eu comecei a observar, eu falei, isso tá me incomodando, né?
Enfim, depois gerou todo esse processo aí de se autoconhecer. Ah, tá descarregando. É, o meu mini ring light. E depois de longos 3 anos, eu consegui tomar hormônio esse ano, em abril, né? E desde que eu tenho tomado o hormônio, eu, como me policio bastante, eu tenho essa autoobservação, eu reparei que tudo mudou. Estresse, ansiedade, postura, sentimento, libido, corpo, voz, como eu penso, como eu falo. Gente, literalmente tudo mudou. Eu digo assim, por mim. Eu não tô dizendo que é uma coisa que vai acontecer com todos os homens trans. Eu não tô dizendo que é uma coisa que vai acontecer com todas as mulheres trans. Claro que isso é um processo individual e cada um tem sua experiência dentro disso, porque são pessoas diferentes, são processos diferentes, tá? E falando em processo, vale a pena lembrar que tudo que é mudança, né? Tudo que leva a uma transmutação, de mudança, é um processo grande, é um processo difícil, é um processo estressante, é um processo complicado. Tudo que leva a mudança é um processo complexo, tá? Vale a pena lembrar e não esqueçam disso. As pessoas têm que entender que todo processo, tudo que gera mudança, seja de trabalho, seja de relacionamento, amigável, íntimo, interno, externo, de qualquer coisa, toda mudança é estressante. Então, com o hormônio não seria diferente. Lembro que nos meus primeiros 3 meses de hormônio, eu não posso dizer que eu era, né? Porque hoje em dia acontece uns picos ou outro, mas eu tento me controlar muito porque eu observei que eu tava muito estressado. Muito estressado. Eu explodia com tudo. Tudo, tudo, tudo. Era motivo de eu ficar muito estressado ou ter essa impulsividade de falar assim, eu não gostei disso. Pra gente falar assim, olha, minha postura, na verdade, eu sempre fui muito tolerante, sempre fui bastante paciente, sempre fui essa pessoa. Mas depois do hormônio, eu perdi muito disso. E isso é uma coisa que eu tô tentando conquistar todos os dias. E é um processo difícil porque eu erro nele todos os dias. E recentemente, que é todo esse preparativo do casamento, é muita ansiedade, é muita coisa pra fazer, muita coisa pra resolver. E isso tudo é compreensível, tá? Vale a pena lembrar que a gente é ser humano, gente. A gente é ser humano, a gente tem nossos sentimentos. E a gente tá no nosso dia a dia, perdido na rotina, no trabalho. E tudo estressa, ok, mas eu tenho notado que o hormônio tem feito muito isso comigo. Isso é uma coisa assim que me deixava muito constrangido, porque eu pensei, meu Deus, será que eu vou me tornar um homem violento? Será que eu vou me tornar um homem agressivo? Será que eu vou ser que nem o meu pai? Porque uma coisa que eu sempre tive problema a minha vida inteira é com meu pai, né? Meu pai nem sempre, nunca foi, na verdade, sejamos sinceros nesse momento. É difícil um pouco falar sobre meu pai, mas ele nunca foi uma figura masculina que me representasse alguma coisa de boa, ou de certa, ou de legal. Ele sempre foi uma figura masculina que representava muita coisa negativa pra mim. Então, eu cresci a minha vida inteira com vários bloqueios, com diversos bloqueios, vários medos e preconceitos também referente à figura masculina. E depois, quando eu comecei a tomar o hormônio, a testosterona, tem muita coisa que eu entendo porque o homem faz, porque o homem fala. E aí que a gente se pega no julgamento, né? O julgamento, porque a gente, os homens julgam, mas mulher é assim, mulher é assado, vocês nunca vão saber o que é ser mulher. Mulher fala assim, homem é assim, homem é assado. Realmente, homem é assim, homem é assado. E vocês nunca vão entender porque o homem faz isso, porque é da natureza do homem, sabe? Tá envolvido nesse pequeno hormônio masculino. E eu não sei porquê, cientificamente dizendo, espiritualmente dizendo, socialmente dizendo, são muitas coisas que têm suas explicações, têm suas justificativas, mas de fato, muita coisa corresponde à testosterona, sabe? Eu vou até pegar meu celular, cadê? Aqui. Agora vamos falar sobre libido, tá? Eu vi esse meme aqui e
É real, é real. Não sei se dá pra vocês ver. Gente, eu juro por Deus, que se tivesse um buraco nessa parede, eu faria alguma coisa com esse buraco, porque o libido que eu sinto é surreal. Quando eu comecei a sentir toda essa vontade, desse tesão de querer botar pra fora e de querer beijar o tempo todo, ter relação sexual o tempo todo. E, nossa, gente, isso é a mais pura puberdade. Vocês não têm noção do quanto de fato isso poderia acontecer facilmente. Isso realmente poderia acontecer facilmente. E foi justamente nessa época também, graças à testosterona, ao hormônio, à transição, que eu comecei a conhecer o meu corpo. Minha mulher tá chegando, a mulher vai entrar agora. Comecei a conhecer meu corpo. Vou abrir, peraí. Eu tô Fazendo vídeo e daqui a pouco eu já devolvo seu celular. O quê? Eu tô fazendo vídeo e daqui a pouco eu já devolvo seu celular. Eu uso o celular da minha mulher, porque meu celular tem 5 anos e ele não tem memória, não tem espaço, não tem qualidade, não tem nada, infelizmente. Ela tem um iPhone e eu uso e abuso desse celular dela. de fato, essa questão da testosterona aumenta muito o libido. E justamente no início, eu comecei a descobrir muito o meu corpo. Comecei a me masturbar bastante. Isso é um tabu que o meu lado feminino, meu eu feminino, teve a minha vida inteira. Minha mãe, ela conversava comigo sobre isso. E minha mãe, na verdade, sempre falou sobre sexualidade de uma forma muito aberta comigo. Ela me explicava o que era camisinha, o que era DST, o que era gravidez, tudo normal, ela me explicava. E ela também falava sobre o ato de se tocar. Só que eu experimentei uma vez, não consegui chegar lá. Eu fiquei constrangido comigo mesmo. E aí isso gerou um bloqueio durante 15 anos da minha vida, eu acho. Hoje eu tenho 23. A primeira vez que eu tentei tinha 11, 12 anos, mais ou menos isso. E eu comecei a descobrir meu corpo recentemente, né? Então, a testosterona, eu sou muito grato a essa parte por ter conseguido conhecer meu corpo. E foi uma descoberta muito interessante. Eu descobri um monte de coisa que eu gosto. Ainda vai ser, eu acho que, uma descoberta contínua, né? Porque o hormônio, eu vou tomar ele pra sempre. Até o momento, né, da tecnologia, da ciência, eu acho que não tem nada que seja definitivo, né, por enquanto. Agora, voltando a falar da forma como eu me sinto, bom, me sinto muito estressado a maior parte do tempo, me sinto extremamente estressado com tudo, eu sou impulsivo, às vezes eu acabo falando coisas sem pensar, sem raciocínio, eu tô tendo uma impulsividade que eu não tinha antigamente. E isso é uma coisa que a Catherine não fazia, né, que a Catherine era muito tolerante demais, eu tinha uma paciência também de Jó, eu era uma pessoa um pouco também reprimida, então eu guardava as coisas assim um pouco mais pra mim, eu aguentava mais calado. E é como se o hormônio estivesse colocando pra fora tudo que eu sou, tudo que eu deveria ser, ou que já era pra ter aparecido. Não sei explicar, mas é um processo que eu tô me conhecendo bastante. Uma coisa que depois que eu comecei a me identificar como um homem trans, comecei a buscar mais informação na comunidade dos homens trans, eu me dei conta que tem muitos vídeos que falam sobre o libido, e fala como é que é a mudança do corpo, mas não sobre tudo, tá? Vale a pena lembrar. Eu nunca vi um vídeo até então, se alguém ver e quiser me mandar sobre algumas coisas que eu vou falar agora, vai ser muito bom poder assistir, mas de todos que eu assisti durante esse tempo, ninguém fala sobre o processo burocrático, porque é muita coisa que tem que resolver antes e durante, e acho que até futuramente também depois, tem umas coisas que eu vou ter que fazer ainda, mas a princípio antes e durante, ninguém fala como é que é complicado, difícil, doloroso esse processo do hormônio no nosso corpo, porque querendo ou não, essa mudança, o hormônio, assim que ele começa a fazer efeito na gente, muitas das coisas da gente começa a mudar, né? Muita coisa começa a ficar diferente e você começa a entrar num processo de readaptação. O que você está sentindo, suas emoções, o que você faz, o que você fala, o que você... Enfim, tudo. Ninguém fala sobre isso. A parte burocrática. Você passa por um processo de
de exame, de tudo quanto é tipo de exames, muitos exames. Tem exames que eu nunca nem sabia, como por exemplo, eu consegui uma consulta que foi rápido e foi simples de conseguir ela, mas lembrando que eu só consegui isso por causa que a tia da minha mulher, ela trabalha num posto, então ela conseguiu marcar essa consulta pra mim com muita facilidade, mas se não fosse por ela, eu não teria conseguido com tanta facilidade. Ela não teria conseguido com tanta facilidade. É uma consulta que eu tinha que fazer jejum, foi? Pila do início do ano? Eu tive que fazer um jejum de, sei lá, 12 horas. Eu tinha que tomar um medicamento para poder peidar. Eu tive que tomar um medicamento para poder cagar, que é o relaxante. Eu tive que tomar, eu não sabia, porque eu tinha que fazer tipo uma ultrassom aqui na região pélvica. E aí não podia estar com gases, tinha que estar com a bexiga. Eu não podia estar com gases, não poderia estar com gases, eu não poderia estar com a barriga cheia de merda, mas eu teria que estar com a bexiga cheia de xixi. Isso é uma coisa que eu não entendi, mas aí eu fiz lá o processo da ultrassom, também fiz o processo da mama para poder saber se tem algum nódulo, alguma coisa. E tá tudo ok, graças a Deus. Eu sou uma pessoa muito saudável. Isso é uma coisa que eu agradeço muito a Deus. Eu não fico doente com facilidade ou não tenho problemas, e isso é muito bom. Eu não sei se tem outros tipos de consultas, outros tipos de métodos, mas esse eu mesmo nem sabia. Ninguém nunca falou sobre isso. Se ninguém nunca falou sobre isso, eu tô sendo o primeiro nesse momento. E foi bem estranho. O segundo foi quando, no dia que eu fui conseguir tomar o medicamento, né, o hormônio, e a médica, ela fez uma consulta ali comigo de um atendimento ali na sala dela, cerca de mais ou menos de 30 minutos. Ela falou assim: eu preciso que você fique pelado. Eu fiquei, não 100% nu, só fiquei de cueca. Mas eu fiquei sem top, eu fiquei sem camiseta, eu fiquei sem calça, eu fiquei só de cueca mesmo. E ela fez uma medida do meu corpo inteiro. Ela mediu aqui meu peito, mediu meu braço, mediu minha altura, viu quanto que eu pesava, mediu tudo em mim. Até aqui em volta, barriga. Fala, pode falar. Eu corto o vídeo depois. Ah, tá. Prazer, sabe? Pra não estragar o Não, tudo bem, não tem problema. Isso não é um problema. Eu tô dentro de casa, tenho um gato, você tem uma mulher. E, bom, não tem um estúdio particular na qual eu posso gravar em silêncio. E tá tudo bem, tá tudo bem. E uma coisa sobre a hormônio, né? Eu tomo ele a cada 3 meses. O nome desse hormônio que o SUS fornecem pros homens trans é Hormos. Eu não sei se é a mesma coisa para as mulheres trans. Obviamente não, porque é testosterona, mas eu não sei se é a mesma marca, eu não sei se... Não sei. Cada 3 meses eu tenho que tomar uma parte diferente, né? Então, se eu tomei do meu lado direito, daqui 3 meses eu tomo do lado esquerdo, porque a explicação para isso é que você não pode tomar sempre no mesmo lugar, porque você pode machucar o músculo ao ponto de um dia necrosar. Foi durante os 2 meses, eu comecei a observar que tava crescendo pelo em muitas partes, não só no rosto, mas em muitas partes do meu corpo. E foi um processo muito rápido nessa questão de crescer pelos. Que eu fiquei, caramba, eu não sabia nem que poderia crescer pelo aí. Eu naturalmente, com o meu corpo feminino, eu sempre fui muito peludo, porque a parte da família da minha mãe são pessoas que tem muito pelos. E às vezes nascem uns fios assim, aleatórios, grosso no meu braço. E às vezes eu tiro, às vezes não. Por exemplo, tem um aqui, que não vai dar pra ver, mas ele é muito grande, muito grosso. Nascem uns aqui também. No meu rosto não tá crescendo barba. Eu pretendo tomar minoxidil em breve, mas por enquanto não. Mas eu acho que dá pra ver o bigode. Não sei se dá pra ver o bigode. Os pelos que nascem aqui, nascem uns fios aleatórios aqui, mas o meu bigode tá bem preenchido. Tá começando a nascer aqui também. Em volta do meu mamilo, bastante pelo também. Aqui nesse caminho aqui da virilha, tem muito pelo. E uma das regiões que mais me incomoda em ter pelo é essa região aqui da coxa. Não sei se dá pra ver. É uma região onde tem... Essa é a única parte que me incomoda. E me incomoda muito, porque parece que esse caminho todo que parece que são pelos pubianos. Mas na verdade eu tô depilado, só que esses pelos começaram a nascer aqui. Eu já descolori, eu já depilei, eu já raspei. E eu tô num processo de aceitação.
tô nesse processo de aceitação dele. Eu já aceitei que ele é assim e que só se eu me dedicar realmente a me depilar com cera frequentemente. E que é um saco, um pó. Mas essa é a única região que me incomoda. Na axila também tem muito pelo. Quem quiser ver, vai ver no outro vídeo, porque se eu levantar agora vai mostrar a minha teta. Tô sem top. É um processo muito complicado. Vocês têm que ter muita paciência. E eu acho que essa questão do psicólogo é muito, extremamente importante, porque vocês não têm noção do quanto é necessário cuidar da saúde emocional de vocês, né? Emocional, psicológica, porque todo esse processo é muito difícil. Você começa a sentir coisas que você nunca sentiu e você vai se sentir mal, porque faz parte, né? Você acaba, pô, eu não tinha essa atitude, e aí essa atitude acaba ferindo o outro, né? E muitas das vezes, infelizmente, acaba ferindo a Ruana, porque ela acaba, a gente tá aqui, né? Ela aqui é a nossa casa, ela é minha mulher, eu durmo com ela, acordo com ela. E essa rotina, às vezes, né, às vezes ela faz uma coisa, fala uma coisa que antigamente pra mim era muito simples de resolver. Mas tem vezes que acaba não sendo simples por causa do hormônio, da testosterona. E acabo tendo uma postura, uma atitude que eu não gosto. Eu já me desculpei algumas vezes, e isso é uma coisa que eu levo pro psicólogo às vezes também. Mas assim, tudo é um processo, gente. Esse negócio de se analisar constantemente é muito bom. Isso é muito bom, porque você começa a se policiar, ter uma disciplina das suas atitudes, começa a ter um autocontrole muito bom. Isso é perfeito, perfeito. Então, eu acho que eu poderia falar muito mais coisas. Eu poderia dizer em detalhes muito mais coisas. Falei pouquinho, né? Na verdade eu falei bastante, mas eu falei um pouquinho de cada coisa que eu consegui lembrar nesse momento. Como eu pretendo continuar prosseguindo com conteúdo de vídeos aqui no canal do YouTube, eu vou começar a criar um script de coisas que eu tenho para falar e, né, eu vou praticando, vou aprendendo vários jeitos, métodos para poder melhorar o conteúdo para vocês. Mas, bom, resumidamente é isso. Eu acho que eu falei até que bastante coisa, acho que falei até demais. Vai ficar um vídeo um pouco longo, mas, bom, eu gosto de falar. Esse é o Keller, fala pra caramba. Isso não tem nada a ver com hormônio, isso tem a ver comigo mesmo. Eu sou muito comunicativo, eu converso bastante. Na verdade, eu converso muito, eu falo bastante quando alguém fala comigo. Quando ninguém fala comigo, eu não sou muito de ficar falando, não. Mas essa questão de fazer vídeos e de falar para as pessoas na internet foi algo que eu sempre gostei pra caramba. Então prometo melhorar daqui pra frente, eu vou criar um script para não poder ter muito essas pausas, essa dificuldade de lembrar. Mas isso é legal, né? Porque é bem espontâneo, isso é bem interessante. Eu agradeço a quem assistiu até aqui. Muito obrigado, deixa o seu joinha, compartilha, manda pra alguém, porque é legal dessa visibilidade, né? É legal ajudar. Até o próximo vídeo. E o próximo vídeo eu espero de verdade poder fazer o vídeo que eu ia fazer hoje, que não deu certo, infelizmente. E eu não vou falar porque senão vai ser um spoiler, mas vai ser mais um pouquinho sobre o Keller. Quem é o Keller? Tchau!